Você pode admirar toda a criação de Deus? Ele organizou o tempo, criou a luz e fez existir tudo com sua palavra. Conheça Indescritível. Este livro ajudará a criançada a descobrir a incrível criação de nosso indescritível Deus. Uma obra que mostra a majestade da criação com descobertas científicas, fotografias, ilustrações e 100 devocionais sobre Deus e a ciência, finalizadas com uma oração. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Indescritível, um lançamento CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 6. O pecado da rebelião. Saúdo os superintendentes, professores de escola dominical, meus amados irmãos e irmãs, com a paz do Senhor. Hoje estudaremos o pecado da rebelião. Estamos caminhando com Deus no deserto através do livro de Números. E no livro de Números nós encontramos várias facetas de episódios que revelam uma profunda rebelião. O povo de Israel era um povo de dura cerviz e que era afeito a rebeliões. Então, nós estudaremos algumas dessas rebeliões que aconteceram ao longo dessa trajetória de 40 anos. Eu gostaria de ler o texto do dia, que está em 1 Samuel 15, 23. Diz assim: porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Se por um lado o céu é regido pela obediência e pela submissão, por outro lado, o inferno tem como paradigma a rebelião. Rebelião faz parte das características do diabo. O diabo é um ser essencialmente rebelde. Ele, desde o início, se levantou contra a autoridade constituída. E sempre que o inimigo atua, há focos de rebelião. E nós vemos nessa caminhada do povo de Deus pelo deserto, em muitas oportunidades, as rebeliões surgindo. Vamos aos objetivos da lição, que são 3. Primeiro objetivo: mostrar que a caminhada pelo deserto evidenciou o fato de que os hebreus saíram do Egito com uma dura cerviz. Eles eram pessoas que tinham dura cerviz. 2. Saber que as rebeliões que surgiram no meio da liderança eram contagiantes, alcançando muitos do povo. E 3. Refletir acerca da vontade de Deus. Então, a lição ela é dividida em 3 capítulos, 3 objetivos, cada objetivo para cada um dos tópicos ou dos capítulos. E aí o primeiro capítulo: um povo de dura cerviz, inveja na família do líder. Nós já mencionamos em lições anteriores o fato de que Miriam e Arão se levantaram contra Moisés, que era o líder do povo. Eles eram irmãos de Moisés e Deus os repreendeu severamente. É interessante que
quando Deus convocou Miriam, Moisés e Arão para tratar sobre aquela rebelião, Deus não trouxe à tona o assunto da rebelião, aquilo que era comentado. Deus simplesmente questiona Miriam e Arão porque é que eles se levantaram contra o homem de Deus. Essa é a questão, e eles ficam ali envergonhados e sofrem as consequências daquele seu ato. O tópico número 2, teimosia. Na lição passada, nós mencionamos o fato de que o povo de Israel não quis avançar para Canaã, não quis conquistar a terra de Canaã. Deus o reprovou. E aí Deus disse, pronto, agora vocês voltem pelo caminho do Mar Vermelho. Mas havia alguns dentro do povo que não aceitaram a orientação de Deus e disseram, não, nós vamos invadir. E Moisés disse, não façam isso, porque vocês vão perder a guerra. E de fato, eles teimam e eles vão à guerra e têm uma estrondosa derrota. O espírito de rebelião, de ir contra a autoridade constituída por Deus, estava inerentemente neles. Também há alguns atos de murmuração, no capítulo 1, tópico 3, no capítulo 20, dos versículos 2 ao 5, e o capítulo 21, do 4 ao 5, mais outras histórias de insubmissão, de rebelião no meio do povo. Tópico número 2, líderes em conflito, insubmissão e desrespeito. Aqui, capítulo 16 do livro de Números, nós vamos encontrar a famosa história de Corá, Datã e Abirão, que eram líderes, que eram pessoas influentes, pessoas que tinham um vasto conhecimento, muitas amizades, e eram amigos até da liderança do povo hebreu. Mas eles invejaram Moisés, se insurgiram contra Moisés, e isso trouxe uma profunda destruição, uma derrota tremenda para aquele povo. E é interessante, tópico número 2, que Deus, depois de destruir a terra, abriu e eles desceram vivos, não é? Mas no tópico número 2 há uma coisa muito interessante, que depois disso, Deus determina que seja feito um memorial para que não se esquecessem dos rebeldes levitas, não se esquecessem daqueles que tinham se rebelado contra Moisés e que tinham usado o incensário, que eram aqueles que estavam do lado de Corá. Corá era levita. E Deus manda que se construa um memorial para que nenhum estranho que não for da semente de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor. Deus deixa como que um aviso, uma placa dizendo assim, olha, não procurem ir contra a minha vontade. Ele levanta um memorial para que os rebeldes nunca se esqueçam de que aqueles que se levantarem contra a autoridade constituída por Deus serão veementemente castigados. E o impressionante, meus amados irmãos, superintendentes, professores, e penso que esse ponto é um ponto nevrálgico, um ponto muito importante a ser mencionado para os seus alunos, né? E que pode ser e deve ser mencionado também em relação ao livro, que no livro nós nos aprofundamos bem mais sobre essa temática. Esse tópico número 3, que é o castigo dos inconformados, é essa coisa do contágio. Toda rebelião ela é contagiosa. No dia anterior, Datã, Corá e Abirão, eles são mortos pelo Senhor, e no dia seguinte, o povo, inconformado com a liderança, com Moisés e com Arão e com os demais líderes que ficaram do lado de Moisés, entram em rebelião. Eles são
contagiados, eu posso até dizer contaminados, e se levantam contra Deus, e naquele dia mais de 14 mil pessoas morrem, indignadas pelo que Deus tinha feito. Então, os nossos jovens, eles precisam entender que o princípio da autoridade e submissão é um princípio muito caro, é um princípio que nós temos que seguir, é um princípio que nós temos que ter muito cuidado para que nós não sejamos achados em falta diante do Senhor. Os inconformados dentre o povo, que não eram nem sacerdotes, nem tinham nenhum cargo de liderança, eles simplesmente se envolveram naquela rebelião por insatisfação. Acharam que aquilo foi uma injustiça que Moisés tinha feito, mas Moisés não fez nada, quem fez foi Deus. E ainda morreram mais de 14 mil pessoas que estavam sem temor. E aí, vamos ao capítulo 17 do livro de Números, que Deus mostra a sua vontade. É um texto muito lindo, muito conhecido, que Deus faz a vara de Arão florescer. Porque havia uma questão se Arão não era privilegiado por Moisés, né? Arão era irmão de Moisés, levita, e alguns outros levitas queriam assumir aquela função sacerdotal. E Deus exatamente firma a liderança ao fazer a vara de Arão florescer. A vara de Arão floresce, Deus honra Arão. A Bíblia diz, Números capítulo 18, 17, versículo 8, que a vara de Arão floresce e a vara dos outros líderes levíticos ficam mortas, né? E apenas Deus está acenando para quem era a pessoa que seria o seu representante diante do povo de Israel. E aí, por fim, Números 17 e 10, Deus fala a respeito da ordem para se guardar a vara de Arão que floresceu. É impressionante que essa vara, ela precisava ficar guardada dentro da arca da aliança. Era como se Deus estivesse dizendo que a liderança dele, a liderança de Arão, o sacerdócio araônico, estava diante do Senhor e que ninguém poderia se insurgir contra. Que Arão não precisava ficar fazendo marketing pessoal para conquistar a simpatia dos hebreus. Deus tinha escolhido Arão e que o sacerdócio faz parte de uma escolha soberana de Deus. Impressiona como em muitos lugares as pessoas procuram assumir postos que são exclusivos de escolhas pessoais do Senhor e procuram fazer rebeliões, muitas vezes pensando em interesses menores e não veem que estão procurando mexer com algo muito sério, né? Então, Deus, além de firmar a liderança, honrar o líder, Ele protege o líder, fazendo com que a vara de Arão estivesse na arca do concerto, na arca da aliança, e toda vez que alguém se chegasse próximo à arca do concerto, a liderança de Arão estaria ali representada por uma vara que tinha escrito o seu nome. Então, nós temos que ter muito cuidado para não descumprir o princípio da autoridade e submissão. Muitas rebeliões aconteceram durante o período em que Moisés e Arão estiveram à frente do povo, mas todas as rebeliões foram plenamente resolvidas por Deus. Deus resolveu todos os casos de rebelião. E eu penso, querido professor, estimado superintendente de escola dominical, que os nossos alunos precisam entender isso. Estude com muito afinco esta lição, porque certamente Deus tem algo
muito importante para falar conosco, com a sua classe, neste domingo. Que Deus te abençoe. CPAD, a editora da Escola Dominical.